A mandíbula é o único osso do viscerocrânio que apresenta mobilidade. Ela é um osso único e apresenta uma forma de ferradura. Juntamente com o ocioide, ela forma a fixação dos músculos do assoalho bucal. A mandíbula é formada, basicamente, por algumas estruturas e algumas porções. A primeira porção, e que contempla o maior teor da estrutura da mandíbula, é o corpo mandibular. Nós temos também os ramos mandibulares e a região dos processos alveolares. O corpo mandibular ele tem duas faces, a face externa e a face interna. Na face externa, nós temos anteriormente a região denominada sínfise mentual. Essa área é constantemente utilizada como uma região doadora de enxertos ósseos. E ainda, apesar de toda a sua estrutura óssea muito densa, ela pode ser vítima de fraturas de mandíbula quando a gente tem traumas de alta energia nessa região. Ainda na região da sínfise mentual, nós temos a região da protuberância mentual. Nessa região, nós temos dois pontos cefalométricos muito importantes. Um deles é o ponto do pogônio, que é o ponto mais anterior na região da protuberância mentual. E nós temos também o ponto menton, que é o ponto mais inferior na região do mento. Ainda no corpo mandibular, nós temos uma protuberância óssea, que é a linha oblíqua externa. Essa linha ela se dirige supero-posteriormente em direção ao ramo mandibular. E é nesta linha que se origina parte do músculo bucinador e os músculos depressor do lábio e depressor do ângulo da boca. A face interna da mandíbula possui uma estrutura importante que é localizada bem na sua região central, que é a espinha mentual. Nessa espinha mentual nós temos os tubérculos superior e inferior que dão origem aos músculos, respectivamente, gênio-glosso e gênio-ióideo. Nesta região pode existir também uma foramina lingual, que é atravessada por um ramo da artéria sublingual. Internamente, nós temos a linha miloioidea, também conhecida como linha oblíqua interna, mas o nome mais comum é linha miloioidea, porque é nessa linha que se origina o músculo de mesmo nome, o músculo miloioideo, que é responsável pela formação de grande parte do assoalho bucal. Ainda na face interna, nós temos duas depressões importantes, que são as fóveas submandibular, bilateralmente, e fóvea sublingual. Essas depressões são responsáveis por alojar as glândulas salivares maiores de mesmos nomes. Ainda na região posterior, dando início ao ramo mandibular, nós temos a depressão pregoníaca, que marca o local onde passa a artéria facial. Neste local, quando corretamente palpado, nós podemos sentir as pulsações dessa artéria. A porção superior da mandíbula corresponde aos processos alveolares, que vão alojar todos os dentes inferiores. E a sua parte contrária é denominada basilar da mandíbula, que tem o osso mais rígido na estrutura mandibular. Na região posterior do processo alveolar, nós temos uma formação que se denomina trígono retromolar, que é onde se insere a ráfia ptérigo-mandibular. É uma estrutura anatômica muito importante como referência nas técnicas anestésicas do bloqueio do nervo alveolar inferior. A porção do ramo da mandíbula também apresenta duas áreas, duas faces. Nas faces externas se inserem os músculos masseter e nós temos na região óssea as tuberosidades massetéricas, que são pequenas reentrâncias ósseas. Na face interna é onde se encontram as mais importantes estruturas anatômicas da mandíbula. Nós temos principalmente o forame mandibular, que é por onde entra o nervo alveolar inferior internamente à mandíbula. E este nervo tende a seguir um trajeto anterior e em sentido central neste osso até que ele emerja pelo forame mentual. Ainda nessa região, nós temos logo abaixo da entrada do forame a língula da mandíbula, que é onde se insere o ligamento esfenomandibular. É um ligamento que ajuda na estabilização dos movimentos da mandíbula. E adjacente à língula, nós temos uma pequena formação de um suco miloioideo, que é por onde passa o nervo de mesmo nome. Ainda na face interna, como um correspondente das tuberosidades da face externa, nós temos as tuberosidades pterigóideas. E na região de ângulo mandibular, nós temos o ponto cefalométrico denominado gônio. A região do ramo é ainda demarcada por duas bordas, as bordas anteriores, bilateralmente, e a borda posterior.
A borda anterior se comunica com o processo coronoide, e nessas estruturas se insere o tendão superficial do músculo temporal, que participa principalmente dos movimentos de fechamento da mandíbula. A borda anterior se comunica com o processo coronoide. Já a borda posterior se comunica com o côndilo da mandíbula. Entre a borda posterior e o côndilo da mandíbula, nós temos o colo ou pescoço do côndilo. O côndilo mandibular é uma estrutura muito importante e fundamental para o funcionamento da articulação temporomandibular, que é o que permite que nós consigamos abrir a boca. O côndilo, de modo geral, ele tem uma extensão laterolateral maior do que a sua extensão anteroposterior. E a região do colo do côndilo é uma região de fragilidade. Isso é um mecanismo de proteção, pois geralmente traumas de alta energia na região do mento tendem a dissipar cargas que levam a um direcionamento superior da mandíbula. Como o côndilo está em direto contato com o osso temporal, formando a articulação temporomandibular, essa região de fragilidade é o que vai permitir que, durante a ocorrência de um trauma de maior intensidade, nós tenhamos a fratura dessa região sem que a mandíbula seja introjetada para a fossa média craniana. E ainda na porção anterior do côndilo e do colo do côndilo, nós temos a fóvea pterigoide, onde se insere o músculo pterigoide lateral, responsável pelos movimentos do disco articular e de anteriorização da mandíbula durante os movimentos de abertura.